Esse é o mistério do profeta Ezequiel. Ele está focando muito mais nas promessas literais, na terra de Jerusalém mesmo, nos sacerdotes rebaixados, embaixo do que em cima. Isaías está focando muito mais em cima do que embaixo. Mas Isaías corrobora também com essas promessas. Mas ele foca muito mais em cima. Ezequiel corrobora também com algumas alusões à Nova Jerusalém e aproveita para profetizar o povo glorioso. Essa é a grandeza da profecia. Vocês sabiam que tem muitos judeus que leem o profeta Ezequiel e entendem tudo isso que eu estou falando? Só que eles não conseguem ver a parte glorificada. Eles não conseguem e não vão admitir a vergonha que Deus vai trazer sobre eles e Jerusalém. Eles que não têm Jesus, ou seja, não têm o Espírito do Senhor, mas porque eles têm a Torá e eles parcialmente acreditam em Deus. Eu sei que João falou que quem não tem o filho não tem o pai, e quem nega o filho nega o pai. Mas, irmãos, o João está falando de um processo onde a pessoa chegou e apostatou. João está falando desse processo. Lembra que para muitos judeus lá na terra de Israel reconhecerem o filho, eles vão ter que ver o filho. Eles vão ter que ver coisas miraculosas feitas pelas duas testemunhas. Agora, tem judeus que eles apostataram mesmo, abandonaram o Senhor Jesus. Não querem mais saber. E tem judeus que nunca chegaram a reconhecer, porque lhes faltam luz. Mas Deus está olhando as obras deles. Eles não estão metidos com Alá, eles não estão metidos com nenhuma outra coisa. E como o cristianismo envergonha demais e deixa muito a desejar na sua explicação, então fica difícil deles acreditarem. E ainda mais o diabo lançou mais um plano para prender eles e impedirem deles olharem para Jesus. O plano do diabo se chama a falsa pena, profetizada por Jeremias capítulo 8. O Talmud, esse livro é maldito, assim como é maldito o Alcorão. Ele conseguiu enlaçar o mundo, irmãos. Ele tem projetos de livros para deixar o povo no ateísmo, para impedir que o povo acredite, dê o primeiro passo para Cristo. Ele tem projetos em livros. Ele tem projetos para atrair a multidão para o islamismo. Ele tem projetos para atrair a multidão para o judaísmo e ficar preso no judaísmo. O Talmud ele é tão maligno que ele impede as pessoas de acreditarem até nos profetas. Quanto mais em Cristo. Para você acreditar em Cristo, você precisa crer nos profetas. E a maioria deles não acreditam nem nos profetas. E Deus permitiu isso, porque eles têm a Torá. Se realmente eles acreditassem na Torá, eles não acreditariam no Talmud. Esse é fato, eu já falei sobre isso no canal através de vários vídeos. E o diabo ele tem projetos, planos executados dentro da igreja evangélica para impedir o povo de entender essas coisas que eu estou falando e atrasar a mentalidade, o crescimento, o conhecimento do povo de Deus. O calvinismo, o adventismo são projetos do diabo, embora tenha pessoas consideradas filhas de Deus em ambos os lugares. Infelizmente o conhecimento ele conseguiu travar por causa de doutrinas de homens. E tudo isso já foi profetizado que aconteceria. Mas nós temos a lei, os salmos, os profetas, o Novo Testamento completo. Está aí, na nossa mão. Se a gente vai se meter com o livro de Ellen White, com o livro de calvinismo, isso é escolha nossa. Deus apenas avisou que aconteceria essas coisas. Ok, então, judeus sem o Espírito Santo conseguem compreender isso que eu estou falando, coisas que nós, os cristãos, com o Espírito Santo não conseguimos compreender, por causa da barreira teológica. É o negacionismo bíblico. Você fala, mostra, mas eles negam. Não sabem explicar. Você pensa que eles sabem explicar isso? Eu queria ver alguém num debate comigo, explicando esses textos para mim. Não os que eles escolher. Eu escolho para eles e falo, explica. Tá aqui, explica para mim. Eu queria ver. O que eles vão explicar? Negacionismo bíblico. O diabo criou isso. Isso é fato no nosso meio. Mas Deus, quando Ele abre os nossos olhos, nos revela a palavra de Deus, Ele nos faz entender tanto o que está em Ezequiel, focando nas promessas para o povo de Israel que não vai ser eliminado, não vai ser aniquilado, Jerusalém não vai ser aniquilada, e aproveitou para profetizar coisas espirituais sobre isso. E você sabe,
o judeu que me ensinou as duas casas de Israel, há muitos anos lá no Japão, ele me falou que eu era um escolhido, foi o que ele me falou, eu era um escolhido para manifestar essas coisas para a casa de Israel, para Efraim. E ele acredita em tudo isso que eu estou falando para vocês. Então é isso. Deus quer que a gente entenda os dois planos, tanto literal como espiritual. Porque se não existisse o plano literal, nós nem poderíamos acreditar nesses textos que nós lemos e vamos continuar a ler. Nem poderíamos acreditar, porque não tem como espiritualizar. Por isso que a gente não usa. Você percebeu que durante todo o tempo que eu falei das duas casas de Israel para vocês, eu nunca li esses textos? Porque eu poderia ler um texto ou dois, onde aparece duas casas, casa de Israel e casa de Judá, para conectar, mas o contexto eu não conseguia explicar. Então eu pulava. E já que a pessoa também não lê, então ela não percebe. Entendeu? Mas depois que eu passei a ouvir o profeta, passei a me ligar mais. Eu falei, não, tem algo errado. Está faltando muita coisa. E de fato estava faltando. Então você não pode ser, como os judeus, todo literalista, ou tudo como alguns gentios, né? Aspas, estou falando judeus e gentios só para vocês entenderem. Espiritualizarem tudo. Não podem. Essa é uma característica fortíssima que Deus está profetizando toda a restauração da casa de Israel e da casa de Judá literal, porque vai haver as 12 tribos literais, embora nós que conhecemos as duas casas de Israel, sabemos, né, que a casa de Israel foi espalhada entre as nações, então a identidade se perde, aí Deus chama os gentios para entrarem, existe toda essa conexão. Mas no profeta, Deus está falando de tribos literais. E quem vai designar isso vai ser Deus. Ele que vai designar, Ele que vai restaurar isso daí. E no milênio elas vão ter terras para se cumprir as coisas que eram para ter se cumprido no passado, né? Israel vai alcançar as nações, vai cumprir o papel, porque Satanás estará preso. Vai alcançar as nações. O reino de Cristo, quando você consegue visualizar Ele mesmo, como vai ser, irmãos, é uma coisa muito linda, profunda, é realmente um reino. Como que você olha os adventistas visualizando o reino? É uma coisa muito pobre e injusta. Como você vê os calvinistas visualizando o reino? É uma coisa extremamente pobre, injusta e porca. Sinceramente, se o que os calvinistas pregam de Deus e de Cristo e do reino fosse a verdade, eu iria migrar para o islamismo amanhã mesmo, porque Alá seria mais justo. É uma raça porca. Eu tenho nojo da doutrina calvinista. E você vê que eu falo de boca cheia, né? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus odeia a doutrina calvinista. E isso, Deus nos deu isso daqui, porque é processo de restaurar as verdades do Senhor. Compreenderam? Então vou parar aqui. Agora eu queria que vocês deixassem os comentários para eu ver que vocês entenderam. E a gente tem a parte 2 do vídeo, aonde vou dar também uma leve introdução para a gente ler os textos, mas ela vai ficar menor. Não esqueça de seguir também a playlist. É uma playlist que eu estou fazendo vários vídeos, né, lendo, e tem muito para falar sobre o profeta Ezequiel. Eu estou bem focado nele agora. Estou escutando ele sempre. Acabo, volto e escuto, mesmo que está enjoado, eu permaneço escutando. E para ficar mais profundo tem que ouvir outros profetas também, né? Mas eu estou focando mais em Ezequiel, tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.